gravação tá aí. Permitir. Pronto. Fernanda entrou agora. Gente, de novo, pela terceira vez aí, bom dia para todos. Vamos fazer uma recapitulação rápida do que aconteceu na semana passada. A gente viu em análise combinatória que a preocupação geral da disciplina era contar, e era contar de maneira mais eficiente, né? Então a gente viu que a técnica principal de contagem efetiva era o princípio multiplicativo, né? Que a gente pegava uma grande decisão e se a gente fosse capaz de dividir essa grande decisão em decisões menores, cada uma com um número de possibilidades que não mudava dependendo da escolha da decisão anterior, se a gente conseguisse fazer isso, era só multiplicar esse número de possibilidades das decisões menores que a gente conseguia determinar de quantas formas a gente podia tomar a decisão grande. Esse era o princípio multiplicativo. Hoje, a gente vai ver mais uma... A gente viu também que era primordial para a gente não adiar dificuldades. A gente tinha lá a sequência de decisões, por exemplo, 5 decisões, e tinha a última decisão sendo mais restrita do que a primeira. Como ela tinha uma restrição a mais, logo a gente tinha que fazer a última decisão primeiro, que não tinha problema, tá? A gente invertia a ordem das decisões, mas lá no quadro fica tudo parado no mesmo lugar, a gente só preenche a última decisão primeiro, tá? E a gente fazia isso para evitar problemas, para a gente poder multiplicar, porque se a resposta para o número de possibilidades de uma decisão depende, a gente não pode usar o princípio multiplicativo, né? É isso que a gente viu semana passada. Hoje a gente vai ver que tem determinadas situações que mesmo onde a gente cumpra todas as exigências de preencher primeiras decisões mais restritas, mesmo assim, às vezes ainda não é possível resolver o problema numa tacada só pelo princípio multiplicativo. Aí a gente vai ver o que a gente vai usar quando isso acontecer. Então, a continuação da aula da semana passada, né, dividindo em casos, tá? Então a gente tem aqui um exemplo 6. Suponha... Só um minuto, gente. Só um minuto. Leide Mororó tá me mandando mensagem e hoje eu não posso negar, porque eu não posso ignorar ela, porque hoje é nosso aniversário de casamoro. Estamos aí juntos aí, fazendo aniversário hoje aí, né? Já pensou? Se eu não responder ela, eu apanho. Então, vamos voltar aqui. Obrigado, Emanuel. Obrigado. Vamos lá, vamos voltar. Suponha que você deseja comprar um computador, tá? Mas você está em dúvida em qual entre duas marcas. Você não sabe se vai comprar a marca A ou a marca B. A marca A, ela oferece 3 modelos e cada um desses modelos da marca A pode ser comprado em 4 cores possíveis. Já a marca B, ela oferece 2 modelos só e cada um é disponível em 2 cores diferentes. De quantas formas você pode escolher um computador para fazer sua compra, né? E aí eu vou perguntar para vocês, quantas decisões, a gente tem que pensar em quantas decisões e quais são as decisões que a gente tem que tomar nesse caso para fazer a compra, né? Quem pode me dizer aí? Pode chutar e pode chutar errado, viu? A gente conserta se for o caso. E aí, pessoas? Pronto, me deixaram sozinho aqui, né? Entraram na sala, me deixaram online.
Tá brincando, gente. Duas decisões, a cor e o modelo. Beleza. Então, a gente estamos discutindo aqui, tá? Para ver se a gente consegue resolver a questão. Então, olha lá, decisões, cor e modelo. Tá, então eu vou botar aqui modelo e cor. Tá, vamos pensar. Estamos discutindo essa questão aí. Temos duas decisões a tomar. Um tracinho aqui, outro tracinho aqui. Beleza. Quantas possibilidades a gente não está resolvendo ainda, estamos discutindo, tá? Duas decisões, a cor e o modelo, tá? E aí eu pergunto, quantas opções de modelo diferente a gente tem? Quantas possibilidades a gente tem para modelo? A gente lembra aqui que a marca A oferece 3 modelos, né? Isso, e a marca B oferece 2 modelos. Legal, então suponha que a gente pode colocar 5 aqui. Legal, e a marca A oferece 4 cores e a marca B oferece só 2. Quantas possibilidades então a gente vai ter de cor? É uma boa pergunta, Harumi. Isso, eu estou pensando também. A gente está discutindo, não está resolvendo. Tá, então eu vou atacar a proposta da Amy daqui a pouquinho. Mas antes vamos ver essa daqui. Gente, aqui não pode ser 6. Por quê? Veja. Por que não pode ser 6? Porque essas 4 cores aqui da marca A, elas só estão disponíveis para os modelos da marca A. Então, por exemplo, suponha que as cores da marca A são vermelho, amarelo, azul e preto, tá? E aí eu escolhi o modelo 1 da marca A. Se eu tiver escolhido o modelo 1, eu vou poder escolher essas 4 cores, vermelho, amarelo, azul e preto. Mas eu não vou poder escolher, por exemplo, o laranja e o verde, que são as cores da marca B. Então, eu não tenho 6 possibilidades, independentemente da escolha do modelo que eu estou fazendo aqui. Vocês estão entendendo que essa abordagem aqui, ela não vai funcionar do jeito que está aqui? Digita 1 aí se entendeu. Ou fala não se não entendeu. Beleza? Então, a gente não pode somar do jeito que está aqui, porque aqui a resposta não é 6. Do jeito que foi montado aqui, depende. Ora é 4, ora é 2. E a gente tem que fugir dos depende, senão não dá para multiplicar. Então, vamos cancelar essa abordagem, que ela não dá certo. Mas ela não tá errada de todo, né? Eu vou usar aqui a ideia da Emily agora. Ao invés de duas decisões, eu vou adicionar mais uma decisão aqui, que é a decisão da marca. Tá? Então vou botar a marca aqui. Eita, ficou grande. Não sei lá, não sei o que eu estou fazendo. Velhos e tecnologia não sabem o que estão fazendo, né? Então, por que ficou tão grande? Não sei. Bom, já era. Vai ficar assim mesmo. Vamos lá então, vamos me respondendo aí o seguinte. Quantas opções então eu tenho de marca? Quantas possibilidades eu tenho para escolher a marca? Duas, né? 2 possibilidades. De boa, legal. E agora, quantas possibilidades eu tenho para modelo?
O legal de vocês não verem o meu rosto é que vocês não conseguem interpretar o que eu estou pensando. Isso é muito legal. Gente, se for 5 possibilidades, lembra que o nome é o princípio, princípio da multiplicação com cuidado. Então vamos verificar se realmente dá para fazer isso. Se eu tiver escolhido a marca A, aqui são 2 possibilidades, lembram? Se eu tiver escolhido a marca A, quantos modelos eu vou poder ter escolhido? Quantos modelos diferentes eu vou poder escolher aqui? Aqui são, isso, então aqui eu tenho 2 possibilidades diferentes, né? Eu tenho a A e a B. Se eu tiver escolhido a A, aqui eu posso só escolher 3. Eu não posso escolher, se eu tiver decidido a marca A, eu não posso escolher a marca B, né? O modelo da marca B. Por sua vez, então aqui se eu tiver escolhido A, então aqui é 3. Agora, se eu tiver escolhido a marca B, quantas possibilidades de modelo eu vou poder escolher? Eu vou ter disponíveis para escolher? 2, né? Conclusão, mesmo tomando as 3 decisões, a resposta aqui ainda é depende. A gente chegou mais perto aqui no modelo de 3 decisões, né? Mas aqui eu estou travado ainda no modelo. É justamente o que está acontecendo, essa arrumação é justamente o que está acontecendo lá no slide da frente, tá? Então eu vou tirar aqui esses 5 possibilidades, porque na verdade eu não sei se é 3 ou 2. Esse é o problema. Eu vou ver se eu consigo recortar isso tudo e levar para lá. Ó, justamente as decisões que a gente tinha pensado lá antes, escolher a marca, o modelo ou a cor, a gente sabe que a marca A oferece isso e isso, e a marca B isso e isso. Só que a gente ficou preso, ó, exatamente igual, tá vendo? Eu vou até usar o slide aqui para ficar maneiro, para usar o recurso. Então, vocês veem que a gente está meio travado, mesmo tomando as decisões como mando, figurino e tudo certo e tudo mais, tá? Então, mesmo seguindo todos os procedimentos, a gente fica travado. Por que isso está acontecendo? Por causa desse ou aqui. Se a gente tiver o número de possibilidades do modelo, ele muda de acordo com a marca que a gente escolheu. Se a gente olhar a árvore de possibilidades, olha o que acontece. Em primeiro lugar, para o nível 1, né, que é a primeira decisão, você tem 2 possibilidades. Ou você escolhe a marca A ou a marca B. Certo? Quando você migra da marca para o modelo, vamos chamar aqui os modelos da marca A de modelo 1, modelo 2 e modelo 3. Tá? Então, ficou meio estranho aqui, mas dá para editar. E modelo 3. Então, o problema é que a árvore de possibilidades ela já fica meio estranha aqui. Então, aqui ó, tem 3 possibilidades aqui. Ó. E quando eu venho para cá, eu só posso escolher os modelos da marca B, que eu vou chamar de modelo 4 e modelo 5, que são modelos diferentes, né? Não são os mesmos modelos. Percebam que a constância aqui é diferente, ó, tipo, da marca A para modelo eu tenho 3 possibilidades, então tem 3 setinhas, né? E da marca B para o modelo eu tenho só 2, então isso aqui já me impede de fazer o princípio multiplicativo direto. Quando eu vou para cá, pessoas, aqui o negócio fica mais bagunçado mesmo, porque eu vou fazer aqui bem grande para ver se dá para fazer, mas eu acho que não vai dar não. O modelo 1 tem 4 cores, né? A bagunça aqui vai ficar maior ainda. Aqui não vai dar nem para ver, mas aqui também vão ter 4 setas. E aqui também vão ter... Ficou uma bagunça, né? Ficou horrível. Mas vocês estão entendendo que vai sair... o número de setas que vai sair nessa região aqui é 4.
4 setas. Daqui sai 4, do modelo 1 sai 4, do modelo 2 saem 4, do modelo 3 também saem 4. Agora, quando eu venho aqui para o modelo 2, eu só tenho 2 setas. Eu vou até fazer em cor diferente. Cor 1 e cor 2, cor 1 e cor 2. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando explicar? Essa migração aqui de decisão é que dá essa mudança de número de setas saindo de um problema para o outro, é que dá esse problema aqui, tá? Então, no final aqui, eu queria muito desenhar, mas não tem espaço, eu não consegui espaço para isso, mas eu vou ter aqui 4 setinhas no final, saindo do modelo 1. No modelo 2 eu também vou ter 4 setinhas. E no modelo 3 eu também vou ter 4 setinhas. O problema é que a constância do número de possibilidades não é mantida. Essa árvore ela é totalmente assimétrica. Então, o que a gente faz para resolver esse problema? A gente vai fazer um corte nessa árvore. Mas vamos plantar 2 mudas dessa árvore, tá? Ela está com essa árvore inteira assimétrica aqui e a gente vai dividir essa árvore de possibilidades bem assim. Na parte, a muda de cima e a muda de baixo, tá? 2 mudinhas. Olha, eu falando besteira aí para os agroecologistas. Percebam que desse jeito eu não tenho mais problemas em calcular o número de possibilidades, porque aqui eu só tenho agora 1, 3 e quando eu migro do modelo para a cor é sempre 4. Aqui tem 5, né? Não, tem 4 também, 1, 2, 3, 4. E quando eu mudo, agora na parte de baixo, quando eu mudo do modelo para a cor, eu tenho todas as flechinhas duplas saindo. O que eu quero mostrar para vocês com isso? O que vai acontecer quando você tem essa dúvida aqui, você não consegue quebrar ela, é que que você não consegue resolver essa dúvida, a gente quebra o problema em 2 problemas separados, tentando manter a simetria da árvore o máximo possível. A gente ficou na dúvida aqui porque a gente não sabia se era 3 ou 2, porque a gente não sabia se tinha escolhido a marca A ou a marca B. Então, o que a gente faz nesses casos, nessa situação, é dividir o problema em casos, tá? Então, assim, a gente está cortando a árvore de decisões, tá? O primeiro caso que a gente poderia definir aqui é o caso de escolher a marca A. E aqui a gente pode fazer o segundo caso, que é escolher a marca B. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Entenderam o que eu fiz, né? Ainda não continuei, eu só fiz uma pausa para saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu dividi o problema de escolher o computador em 2 casos. Calma aí, vamos ver o que acontece se eu escolher a marca A e depois vamos ver o que acontece se eu escolher a marca B. Beleza, se está todo mundo entendendo, lembra, se vocês notarem aqui, lembra que na aula passada a gente disse que o final de cada galho desse aqui da árvore dá uma possibilidade. Se você contar 1 por 1 aqui a gente tem 4, 4 e 4, né? Então aqui a gente tem 12 possibilidades. A árvore está dizendo isso para a gente. E aqui, se a gente contar tudo, tem 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4, no final das contas, tá? Então, a gente sabe que a resposta desse problema pela árvore é 16, né? O que eu vou mostrar, o que eu estou fazendo para vocês lá no outro slide é mostrando uma técnica para não ter que ficar desenhando a árvore de possibilidades. É claro, ela é um recurso útil. Quando você está em dúvida sobre o que está acontecendo. Mas se aumentar muito o número de decisões, fica impossível desenhar essa árvore em tempo hábil, né? Ela se torna também um método ineficiente. Mas ela é boa para te dar uma leve noção do que está acontecendo.
Na prática mesmo, a gente vem para cá, dividiu em 2 casos, então aqui para frente a gente vai resolver esse problema assim, calma aí, então se aqui é a marca, lembra que era a primeira decisão, era a marca, modelo e cor, né? Então, ou eu escrevo um aqui, porque eu só tenho uma possibilidade, ou eu escrevo o A de uma vez, né? Porque eu estou escolhendo a marca A, no caso 1. Perceba que agora eu não tenho mais dúvidas. Se eu escolher a marca A, quantas opções de modelo disponíveis eu vou ter para escolher? Quantas possibilidades eu terei? 3. Porque a marca A só oferece 3 modelos e não tem mais jeito. Independente do modelo que eu tiver escolhido da marca A, eu posso escolher quantas cores diferentes? 4. Então, percebam que a diferença é que aqui não tem mais dúvida. Então, eu posso usar o princípio multiplicativo tranquilo e aqui realmente dá as 12 possibilidades, tá vendo? Que é o que a gente tinha visto lá na árvore. Aqui é a mesma coisa, marca, modelo e cor. Se eu escolher a marca B, eu não tenho dúvidas mais quanto ao modelo, porque eu só tenho 2 modelos disponíveis e cada um desses modelos tem 2 cores disponíveis. Conclusão, aqui vai dar para usar o princípio multiplicativo direito e aqui a gente tem 4 possibilidades. Vou botar aqui no cantinho, 4. Então, o caso 1 fornece 12 possibilidades para a gente e o caso 2 fornece 4. A gente sabe que nesse caso específico, nessa situação específica, a gente tem que somar as possibilidades, porque a gente está cortando a árvore de possibilidades. No fim das contas, a gente tem 16 possibilidades diferentes. Vocês entenderam o que aconteceu? Quando a gente divide em casos, a gente está cortando a árvore de possibilidades. Então é como se a gente estivesse pegando aqueles galhos lá do final da árvore e pegando uma parte e outra. Então aqui, quando a gente faz essa divisão, não faz mais sentido usar o princípio multiplicativo. Aqui a gente tem que somar. Por isso que o nome do que a gente acabou de utilizar agora é princípio aditivo, que está enunciado no slide. Eu vou enunciar aqui e a gente discute ele um pouco. Se um problema de contagem for dividido em N casos, cada um com P1, P2, P3, blá, 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 PN possibilidades, o total de possibilidades do problema inicial é P1 mais P2 mais P3, blá, 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 mais PN, se os casos obedecerem a 2 condições específicas. O que esse enunciado está dizendo? Que se você precisar dividir o problema em casos, você pode. Só que quando você divide o problema em casos, você vai somar as possibilidades de cada caso e não mais multiplicar, porque você não está mais usando o princípio multiplicativo. Fui claro? Diga aham, se fui claro. Aham. Sim, pode ser também. Maravilha. Aham, muito legal. Beleza. Tem umas condições específicas sobre esses casos que estão aqui, mas a gente vai voltar nelas depois, tá? Vamos fazer um exercício a mais. Vamos lá. Quantos números pares com 4 algarismos distintos a gente pode formar com os dígitos 0, 1, 2, 3 e 4? É um problema de escrever número, a gente já viu um problema desse tipo antes, então a gente já sabe quantas decisões, quantos números pares, beleza. A gente já sabe quantas decisões a gente tem que tomar. Quantas são as decisões? 4, beleza. E as decisões, só para constar, são escolher o primeiro algarismo, o segundo dígito, o terceiro dígito e o quarto dígito que vão fazer o número. Então, vamos lá. A gente já viu isso antes, mas é bom relembrar aqui.
Porque isso aí tem que estar sempre em mente quando for fazer problemas de análise combinatória. Vamos lá. Aí eu vou perguntar para vocês. Essas decisões, são 4 decisões a tomar, né? Escolher o primeiro número, o segundo, o terceiro e o quarto. Algarismo do número. Alguma das decisões tem mais restrição do que as outras? Sim. Sim. Por exemplo, a última. Ficou feio isso. Por exemplo, a última. Vocês conseguem perceber que a última decisão é mais restrita que as outras? Por quê? Era a última que vocês tinham pensado? Isso. Adelmo tá, a resposta do Adelmo é a boa. Os algarismos da última casa só podem ser pares. Porque para o número todo ser par, porque ele quer um número par, o final do número tem que ser par. Esse é o critério, né, de divisibilidade por 2. Para o número ser divisível por 2, o final dele tem que ser divisível por 2. Né? Então, a gente tem aqui que disponível para a gente só temos 0, 2 e 4 na última casa. Tá? João fala porque os algarismos têm que ser distintos. João, essa não é uma restrição extra. Todas as 4 decisões aqui, elas exigem que os algarismos sejam diferentes. Então, não por isso, essa não é a decisão adicional, né? A última casa, além dela ter que ser diferente de todas as outras, ela só pode ser os pares. Então, ela é pior, entre aspas, do que as outras. Tem mais outra casa com uma restrição aí, olhando para as possibilidades aqui. Vou dizer para vocês que essa primeira decisão aqui, ela também tem uma restrição extra. Qual seria? Isso, Dressa, boa. Não pode ser 0, né? Porque se o primeiro dígito for 0, o número não tem 4 algarismos, né? Você criou o número 0, 1, 2, 3, né? 0, 1, ninguém fala 0, 1, 2, 3, porque 0, 1, 2, 3 não é um número com 4 algarismos, é um número com 3. Então, aqui você também tem uma restrição, e a restrição que você tem aqui é que pode ser todo mundo disponível menos o 4. Legal. Não tem mais restrições, as outras casas são livres. Então agora a gente pode começar a resolver o problema. E aí vamos lá. A gente fez tudo como manda o figurino. Aqui eu tenho 3 possibilidades. É mais difícil, né? Vamos começar por ela logo. Agora, quando a gente vem para cá, lembra que eu vou perguntar quantas possibilidades a gente tem aqui nesse momento. Por que 2, Lívia? Pode ser 2. Pode ser 2, não sei. Veja que os disponíveis aqui são 3. Os disponíveis aqui são 4, né? Então, a priori, tem 4 disponíveis, mas o número também tem que ter algarismos distintos. E aí? Legal. Mas calma aí, Olívia.
Tudo bem, você tem disponível o 2 e o 4. Mas quando você escolhe, você não escolhe os dois, você escolhe um só, entendeu? Então, tipo, se eu mapei o 4, então aqui eu só não posso pôr o 4. Então tem. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Isso, beleza. Só que aí tem gente que diz que era 4 e tem gente que diz que era 3. Eu estou na dúvida. É 4 ou 3? Vejam. Isso, Guilherme. Pode ser tanto 3 quanto 4. Como pode ser? O que o Guilherme está tentando dizer, gente, é que o Guilherme se preocupou com o fato de que o nome do princípio é princípio multiplicativo com cuidado. Isso aí, Emily. Porque isso aí, João, beleza. A resposta para cá é depende. Exatamente por isso. Se eu puser o 4 aqui, por exemplo, eu não posso repetir o 4 aqui, então eu posso botar o 1, o 2 ou o 3. Então eu teria 3 possibilidades no começo. Vamos escrever um pouco isso, né? Se eu puser o 4 no final, eu posso botar o 1, 2 ou 3 no começo. Então eu tenho 3 possibilidades. Se eu puser o 2 no final, vai sobrar o 1, o 3 e o 4. Então, se o 2 estiver no final, eu de novo tenho 3 possibilidades. O problema é que se eu puser o 0 no final, aqui não vai ter restrição nenhuma. Então eu vou poder botar qualquer um dos 4 disponíveis na primeira casa. Então a resposta depende. E como a resposta depende, eu não posso resolver esse problema numa tacada só usando o princípio multiplicativo, porque a árvore dele é assimétrica. Então eu vou ter que dividir em casos. Em quantos casos, pessoas? Caso 1. Emily disse 3 casos. Podem ser também 3 casos, que não vai dar errado. Os casos que Emily está pensando são ou o final é 4, ou o final é 2, ou o final é 0. Estou errado, Emily? Beleza. Só que veja, só dá diferença de possibilidade com 0. Se eu fizer do jeito que você está falando, vai dar certo também. Só que eu vou fazer uma conta a mais, que no final das contas ela vai ser desnecessária. Quem está fazendo esse número de possibilidades de mudar é só o 0. Então, o caso 1 é o caso final com 0. E o caso 2 é o final sem o 0. Todo mundo entendeu o que a gente está fazendo? A gente está dividindo em 2 casos porque a primeira decisão aqui entrou numa situação de depender da escolha que eu fiz lá na última casa. Nessa situação, eu sou obrigado a quebrar o problema em 2. Poderia ter quebrado em 3, mas não precisa, porque como o João está dizendo, com 2 e 4 eu não vou ter dúvidas, então o número de possibilidades vai ser o mesmo. Então vamos lá. Percebam que o problema é uma divisão em casos, então o número de decisões vai ser igualzinho nos dois. Tá? Então aqui eu continuo tendo 4 decisões, é igual que tinha antes. 4 decisões. Só que aqui agora eu estou especificando que o final tem que ser 0, tá? Então eu vou dizer o seguinte, a minha primeira, eu vou preencher aqui primeiro, aqui eu só tenho uma possibilidade, a saber, é o próprio 0, né? Porque o final tem que ser 0. Todo mundo entendeu isso?
Eu estou fazendo o caso 1, o final tem que terminar em 0. Então só tem uma possibilidade, que é botar o 0. E aí agora quando eu vou lá para a primeira casa, eu não vou ter mais dúvidas. Por quê? Lembra, mais uma vez, aqui eu só tenho 0, mas lá no começo eu tenho essas 4 disponíveis aqui. Só que como aqui já terminou em 0, eu não tenho mais dúvida, porque agora eu sei que aqui se terminou em 0, eu tenho 4 possibilidades. Sem estresse. As outras duas casas, a única restrição que elas têm é que eu não posso repetir os números que eu já gastei, porque o número tem que ter algarismos distintos. Até agora eu já gastei 1 e 2 algarismos. Lembra que o total disponível é 5. Logo, se eu já gastei 2, sobraram 3 possibilidades. Todo mundo está acompanhando? Massa, boa. E por último, como essa terceira casa ela também não tem restrição além da do ser distinto, eu só tenho que eliminar o que eu já gastei, né? Como eu tenho 5 dígitos disponíveis e já gastei 3, sobraram 2 possibilidades. Aqui eu vou poder usar o princípio multiplicativo sem medo, né? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então tem 24 números do jeito que ele quer, né? Pares, usando 0, 1, 2, 3, 4, só que no caso 1 é terminados com 0. E agora a gente vai para o caso 2, que é o final sem 0, e a gente vai ter... aqui agora a gente só tem 2 possibilidades, né? Porque a gente quebrou esse conjunto aqui em 2 partes, né? Então a gente vai ter só o 2 ou o 4. E aqui a gente vai resolver o problema de forma parecida. Aqui a gente continua com esses disponíveis, só que aí agora, como a gente já gastou um dos 2 que podem ser colocados aqui, agora a gente só tem 3 possibilidades. Todo mundo está entendendo isso? Essa casa é uma casa que só tem a restrição da distinção, não é? Então, 2 possibilidades. Vamos de novo. 3 possibilidades, né? Então, tem 5, eu já gastei 2. Lembrem que tem 5 no total. Aqui o 0 pode entrar, aqui o 0 entra novamente, né? Então, os disponíveis aqui seriam todos, né? 0, 1, 2, 3, 4. Só que eu já gastei um e outro. Dos 5 totais, sobraram 3. E agora só sobraram 2. Ou seja, como não teve dúvida aqui, a gente pode usar o princípio multiplicativo de boa e vai dar 9 vezes 4, que vai dar 36 possibilidades, ou seja, 36 números pares que não terminam em 0, ou terminarem em 2 e 4, né? Sem 0 no final. Para terminar, a gente vai, como a gente dividiu em 2 casos, o princípio que a gente tem que usar aqui é o aditivo. Então, a resposta são 60 números, né? Que ele pediu. 3, 4, 5, 6. Beleza. Gente, aqui todos tranquilo? Beleza. Lembra que quando eu falei aqui do princípio aditivo, eu deixei essa frase final aqui em branco, tá? O problema pode ser dividido em N casos. O número total de possibilidades inicial é a soma das possibilidades dos casos, só se os casos obedecerem a 2 condições específicas, tá? A primeira decisão, que eu quero que vocês acompanhem comigo, é que tanto no caso 1 quanto no caso 2,
a ocorrência de um anula a ocorrência do outro. Se eu escolho a marca A, obrigatoriamente não tem como mais eu escolher a marca B. E vice-versa, né? Cada um dos casos anula o acontecimento do outro. Numa língua técnica, a gente diz que os casos são mutuamente excludentes. Devem ser mutuamente excludentes. Numa língua mais simples, quer dizer que a ocorrência de um abafa, né? Uma língua bem simples, ou impede, né, uma palavra melhor, impede a ocorrência do outro. Impede a ocorrência do outro. Isso acontecia também aqui, ó, no problema 7, tá? Se o número termina com 0, não tem como ele não terminar com 0. Ou ele termina com 0 ou não. Não dá para acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a ocorrência do caso 1 nesse problema extingue a ocorrência do caso 2. Ele não pode mais acontecer. E vice-versa. Né? Se acontecer o caso 2, não tem como acontecer o caso 1 mais. Eles se anulam. Né? Uma outra característica que esses casos que vocês estão dividindo têm que ter é que os casos devem compreender a totalidade do problema. Como assim, Mororó? Essa é português? Que português estranho é esse aí, professor? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu vou fazer o problema de escolher o computador, não tem mais nenhum outro caso que não seja esses dois. Ou escolha a marca A ou a marca B. Não tem como eu escolher uma outra coisa diferente disso. Não fica ninguém de fora, sabe? Da mesma forma, quando eu vou construir os números lá pares com 4 algarismos distintos, ou o número termina com 0, ou ele termina com 2 e 4, porque tem que ser par. Não tem mais outros casos dele ser par com os dígitos que ele me deu. Então, assim, não tem um caso 3 aqui diferente desses que eu contei. É claro, se a gente visse lá a situação vamos supor que a gente tivesse resolvido o problema como o Emily tivesse dito, né? O caso 1 fosse final 0, os casos fossem final 0, caso 1, né? Se tivesse um caso 2, final 2, e tivesse um caso 3, final 4. Se por um acaso a gente tivesse feito essa divisão aqui, ela foi uma divisão diferente, mas percebam que essas 3 divisões elas continuam mantendo essas duas características aqui, ó. Se o final é 0, o final não pode ser 2 nem 4. Se o final for 2, não pode ser 0 nem 4. Se o final for 4, não pode ser nem 0 nem 2. E além disso, se eu juntar todos esses 3 casos, dá tudo que pode acontecer no problema. Ou o final do número é 0, ou o final do número é 2, ou o final do número é 4. Não tem como o final ser outra coisa por conta dele ser par com esses dígitos aqui. Fui claro, pessoas? Entenderam essas duas características aqui? Massa. Beleza. Então, pergunto, se fizesse do jeito que a Emily falou, daria certo também? Daria, porque ela dividiu em 3 casos que tem as duas características que são necessárias para valer o princípio aditivo, sem erro, tá? A gente só dividiu em 2 porque mais rápido, né? Diminuiu o número de pensamento aqui. Legal? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ah, legal. Por último,
Já sabendo dessas duas possibilidades, a gente vai fazer uma última técnica aqui. Eu vou tentar terminar essa questão, pelo menos nesse tempo, senão a gente faz o finalzinho dela no começo da próxima aula, que é ensinar a contagem via complementar. O que é isso? Primeiro, vamos pensar nesse problema aqui. Vamos chamar de palavra qualquer sequência de letras formadas pelo nosso alfabeto, independendo de fazer sentido ou não. Se vocês não entenderam o que ele disse, ele ainda dá um exemplo. Assim são palavras. Casa. Casa, para o problema, é uma palavra, porque é uma sequência de letras, formadas pelas letras do nosso alfabeto. Faz sentido, mas para ele independe se faz sentido ou não. Peripong, para o nosso problema, é uma palavra. Peripong não significa nada. Tem sonoridade, mas não tem nenhum significado. Então, também é uma palavra para esse problema. E essa palavra estranha aqui, tchin-tchin-tá, não dá nem para falar direito, não tem sonoridade, mas para o nosso problema é uma palavra. Nosso problema, ele está considerando palavra qualquer arrumação de letras. E ele pede, calcule o número de palavras com 4 letras diferentes que possuem pelo menos uma vogal. Essa técnica do complementar, ela vai aparecer diversas vezes, ela vai estar geralmente associada com a expressão pelo menos. Queridos, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Respondam. Coisa é uma palavra que interessa para o nosso problema? Tem 4 letras, é diferente e possui pelo menos uma vogal. Beleza. E se for essa aqui? A, B, C, D. Essa palavra aqui também vale para o nosso problema? Não faz sentido, mas não precisa fazer. Tem 4 letras diferentes e possui pelo menos uma vogal. Possui pelo menos uma, o A. Legal? Essa palavra aqui também conta, ó. Caiu. Ou essa aqui, ó, caiu. Tem 4 letras diferentes e possui pelo menos uma vogal. E essa aqui, A, E, O, U, também conta. Todos esses exemplos são palavras que contam para o nosso... O Calisson disse que uma não valia. Qual o Calisson? Eu já vou dizer que todas valem, tá? Porque os nossos patrocinadores estão dizendo que a gente tem 5 minutos, mas vamos terminar esse raciocínio aqui só para a gente prosseguir. Eu vou só digitar uma coisa aqui, tem que ficar claro para todo mundo. A expressão pelo menos um significa que pode ter 1, 2, 3 ou 4. Isso ficou claro para todos? Massa. Então, eu vou digitar aqui, mas se não der tempo, qualquer coisa a gente continua na próxima aula. A gente poderia então dividir esse problema em 4 casos. O caso 1, que é palavras com uma vogal. Caso 2, palavras com 2 vogais. Caso 3, palavras com 3 vogais. E caso 4, Isso quer dizer que pode ter uma vogal, 2 vogais, 3 vogais ou 4 vogais, contanto que sejam diferentes, né? Então existem essas 4 situações aqui. E por enquanto vamos fechar. Se a gente fizesse essas 4 contas, porque são 4 casos, e somasse,
a gente resolveria o problema. Mas isso não é a técnica do complementar. A gente vai ver no próximo encontro, depois do intervalo. A gente começa 10h55, tá? Só para tomar uma água, ir no banheiro e tomar um café, quem tiver um café quentinho aí. O meu já acabou. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Isso, Carlson. Usa aquele outro, o primeiro link agora, que a gente se encontra nele lá. Valeu. Tchau, tchau. Voltando aqui, pessoas. A gente viu que então, por conta desse pelo menos aqui, a gente tinha esses 4 casos, né? Porque esse pelo menos uma vogal implicava em palavras com 1, 2, 3 ou 4 vogais diferentes, né? Todas as possibilidades são admitidas pelo problema. Se você for parar para prestar atenção, esse caso 1 aqui, ele ainda se divide em mais 4 casos. Porque a vogal pode estar no começo, na segunda casa, na terceira e na quarta. Esse caso número 2 aqui, nossa, meu Deus, ele vai se dividir em 6 casos. Por causa da posição das vogais. Então, porém, se vocês conseguissem calcular essas 4 opções aqui, que não é impossível, dá para fazer, tá? Somando tudo, vocês resolveriam. Mas eu vou ensinar um negócio além, que é a técnica do complementar. Como assim? No que consiste a técnica do complementar? Veja que desse universo aqui de palavras com 4 letras diferentes, todos esses 4 casos aqui são os casos que ele quer, são os casos que ele deseja para o problema. Só que do universo inteiro existe um único caso que eu não contabilizei, que é um caso que ele não deseja. Que caso seria esse? Então a gente tem palavras com uma vogal, palavras com 2 vogais, palavras com 3 vogais e palavras com 4 vogais. Existe um caso nesse universo de palavras com 4 letras aqui que não interessa para ele, mas que existe. Palavras com 0 vogais. Palavras sem vogais. Eu vou botar palavras sem vogais, né? Fica mais ser humano. A técnica do complementar, ela consiste em fazer o seguinte: ao invés de calcular tudo que ele quer, eu vou calcular justamente o caso que ele não quer e vou subtrair o número de coisas que ele não quer do total. Se eu fizer isso, o que sobra vai ser o que ele pediu. Entenderam como é que funciona? De novo, de todos os casos que podem ocorrer nesse universo, existem esses 5 casos. Casos com 1 vogal, 2 vogais, 3 vogais, 4 vogais e nenhuma vogal. De todos esses 5 casos, 4 interessam ao problema. Só um que não interessa para ele. A técnica do complementar, ela diz o seguinte: olha, ao invés de você calcular tudo que ele quer, que é muita coisa, você calcula o que ele não quer e tira do total. Então você faz só 2 contas, ao invés de fazer aqui no caso são mais do que 4 contas, né? Vamos dizer que são 4 contas. Ao invés de fazer 4, você faz só 2. Então a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o quê? O total desse universo aí. Ou seja, qual é o total de número de palavras com 4 letras diferentes que existe? São 4 letras, então eu sei que são 4 decisões. Legal?
Eu estou calculando no total. Se é no total, as casas não têm restrição nenhuma, a não ser a questão do ser diferente, né? Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira decisão? É o total, o número de palavras de 4 letras diferentes que existem, né? E aí, pessoas? Vou perguntar, vocês entenderam o que eu estou fazendo agora? Eu estou calculando o número total de palavras com 4 letras diferentes. Quem consegue responder quantas possibilidades a gente tem aí? E se não entendeu alguma coisa, pede para eu voltar. Momentos de tensão. Me deixaram sozinho, foi? Deixaram aí, ligaram a aula. E aí, senhores? Minha conexão falhou, mas restabeleceu. Repita a pergunta assim. Eu estou calculando o total de palavras de 4 letras diferentes. A única restrição que tem nas decisões é que as letras são diferentes, porque é o total aqui. Eu perguntei quantas possibilidades a gente tem para tomar a primeira decisão, ou seja, escolher a primeira letra. Boa! Pessoas voltando aí, 26 possibilidades. Porque tem 26 letras no total, né? Como a única restrição para a segunda decisão ela não ser repetida em relação à primeira, como eu já gastei uma, a gente já viu que só tem 25 possibilidades. Isso, Gui, a gente vai pegar o total de calma, na frente, ainda vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. Mas por enquanto eu estou calculando o total, não é o C0. Aí o total a gente vai ter esse valor aqui. Porque a única restrição que essas casas têm é não ser repetida em relação às anteriores. A gente pode usar o princípio multiplicativo, eu me adiantei, eu já fiz essa conta. Isso aí dá 358.800 palavras no total. Certo? E agora a gente vai para isso que você está falando, Gui. Isso aqui é o total contando todos esses 5 casos. Só que agora eu vou contar esse caso aqui, que é o caso não desejado, tá? Eu vou para a página seguinte. Eu vou pegar esse valor, porque eu sei que eu vou precisar dele. É melhor digitar de novo. Eu vou para a página da frente, então. Grave esse número aí, então. Total 358.800 palavras, palavras, né? Não, palavras é palavras. No total. Aí agora a gente vai contar o caso C0, que são as palavras sem vogais. Beleza. Mais uma vez é um problema de 4 decisões. E garoto, 4 decisões. E aí, pessoas, agora a gente não quer que tenha vogais. Conclusão, quantas possibilidades a gente tem na primeira decisão? 21 possibilidades, que são todas as letras sem as vogais. Como? Tirando a questão, a única restrições são a falta de vogais, né, que é igual para todo mundo, e não poder ser repetido, o que vai acontecer é que vai diminuir também, né, uma unidade. Porque aqui só não pode ser vogal, então tinha 21, mas não pode ser a mesma de antes, então tem que ser 20. 19 possibilidades.
E por último, 18 possibilidades. Eu também já fiz essa conta para adiantar a gente, 143.640. Gente, então, a gente tem 358 mil palavras no total, né, considerando todo esse universo aqui, e tem 143 mil palavras considerando essa característica que ele não deseja. Conclusão, a resposta ela vai ser dada por 358.800 menos 143.000, essa coisa toda aí. Essa conta eu também já fiz para antecipar aqui e deu 215.160. E essa é a resposta, galera. É uma técnica interessante para você usar, principalmente quando você tem coisas desse tipo aqui, ó, problemas onde aparece a expressão pelo menos, tá? E aí o pelo menos geralmente acaba englobando muitas possibilidades, muitos casos. Aí ao invés de fazer um monte de conta, você faz a conta só com o que ele não quer e faz o total. E tira um do outro. E assim acabamos a primeira parte. Podemos seguir, povo? Massa. Então, vamos para frente. Agora a gente continua a nossa aula e vai falar de permutações. Até então, a gente estava vendo técnicas de contagem baseadas no princípio multiplicativo. As técnicas que a gente vai ver na frente, elas ainda são baseadas em princípio multiplicativo, só que elas são facilitadores da conta. Então, assim, a gente consegue trabalhar mais rápido ainda se a gente souber o que é uma permutação. A permutação ela é um fenômeno dentro da contagem que ela acontece muitas vezes. Uma permutação simples é um fenômeno que vai aparecer dentro de um problema de contagem, que aparece várias vezes, e se a gente souber identificar ele, a gente consegue fazer a conta mais rápido do que a gente já estava fazendo antes. Então, eu coloquei um problema aqui que eu tenho certeza que vocês já sabem resolver. Beleza, eu tenho certeza que vocês já sabem resolver. Mas eu vou usar ele para a gente poder, entender o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. 4 pessoas, Ana, Bruno, Carlos e Davi, chegaram ao mesmo tempo em uma agência bancária que possui um único atendente. Que sorte, hein? Que maneiro. De quantas formas se pode criar uma fila com eles, determinando assim a ordem em que eles serão atendidos? Foca seu raciocínio nessa questão aqui da ordem, tá? A gente vai voltar a falar de ordem logo em breve. O problema chama de Ana, Bruno, Carlos e Davi de propósito, tá? Para você já usar a primeira letra para representar cada um. A, B, C e D, tá? Ana, Bruno, Carlos e Davi. Me dá um exemplo de uma maneira de fila que você pode formar para eles serem atendidos. Usando, é claro, as letras que está subentendido aqui que a gente vai usar, né? Claro, o exemplo mais direto aqui é A, B, C, D, certo? Tem outros, né? Me dá mais um outro exemplo aí qualquer, para fugir do óbvio. B, C, A, B, outro exemplo. Legal. Gente, nós já sabemos resolver esse problema. Então, a gente está percebendo, que para organizar essas 4 pessoas numa fila, a gente precisa tomar 4 decisões. Quais são? Eu já falei que são 4. Quem que seria a primeira decisão?
em português. É para falar em português. A primeira decisão é fazer isso, isso e isso. Com as palavras de vocês, senhores. Pode escrever aí. Provando que vocês sabem se comunicar. São 4 decisões. Quem seria a decisão 1? O que vocês têm que fazer em primeiro lugar? Vejo internet oscilando. Com que frequência? Todo o tempo. Eu espero você, isso, escolher a primeira pessoa. Gente, eu espero vocês responderem, porque não faz sentido dar aula para ninguém, né? Tipo, quer dizer, a não ser que você seja um ou dois professores que eu tive na universidade, que ela começava às 7 horas e o cara começava a dar aula mesmo se não tivesse ninguém na sala, né? Era muito bizarro se tu chegar atrasado e não ter ninguém e o cara já tá com 2 quadros escritos, né? Mas não, acho que o importante é a gente aprender junto, né? Então vamos lá. Então a primeira decisão é escolher a primeira pessoa, a segunda decisão é escolher a segunda pessoa. Eu vou ser um pouco preguiçoso aqui e vou dizer o seguinte, ó, a decisão DI é escolher a 10ª pessoa. Coisa de preguicinha, tá? Substitua aí pelo número da sua preferência, tá? Então D1 é escolher a primeira pessoa, o D2 é escolher a segunda pessoa, até o D4, né, que é escolher a 4ª pessoa. Legal. E aí o número de possibilidades para a primeira decisão, que é D1, que é escolher a primeira pessoa, quanto que é? Quantas possibilidades você tem? 4, né? Você tem 4 possibilidades, que é escolher ou a Ana, que a gente chamou de A, o Bruno, ou o Carlos, ou o Davi. Legal? Para tomar a decisão 2, então, a única restrição que a gente tem é que eu não posso colocar uma pessoa que eu já botei na fila, né? Porque não faz sentido a pessoa ocupar 2 lugares na fila. Por mais que a experiência nos mostre ao contrário em algumas filas por aí. Mas essa fila aqui é uma fila de pessoas normais, civilizadas, ninguém vai ocupar 2 lugares. Tá? Então, você só não pode botar a mesma pessoa. Fila do almoço. Saudades, aliás. A decisão 3 sofre do mesmo mal, que é não poder repetir as pessoas, né? Então você só vai ter 2 possibilidades. Não pode ser nem a primeira nem a segunda que você já usou. Nenhuma dessas 2 dessas 4 você não pode usar. E por fim, você vai ter uma possibilidade. Você não teve dúvida em nenhum momento das possibilidades que você colocou aqui. Então, 4 vezes 3 é 12, vezes 2 é 24. Então, tem 24 maneiras de organizar uma fila com essas pessoas, tá? Indo para frente, tô andando, tá? Indo para frente, eu quero que vocês notem que esse raciocínio ele não ia mudar se tivesse mais pessoas. Que raciocínio? Se ao invés de Ana, Bruno, Carlos e Davi, além deles, né, tivesse a Elisa, a única coisa que ia mudar aqui é que eu ia ter uma decisão a mais e você ia ter 5 possibilidades, 4, 3, 2, 1. Se eu tivesse 6 pessoas também. Então, esse raciocínio ele independe do número de pessoas, né? Então, se fossem 5 pessoas, está meio apagadinho aqui, mas vamos colocar. Se fossem 5 pessoas, o raciocínio seria 5, 4, 3, 2, 1, né? Multiplicar essas 5 decisões e o número de possibilidades seriam esses. Vocês estão entendendo o que eu acabei de falar? Organizar pessoas numa fila, o raciocínio não ia mudar se fossem 5 pessoas. Se fossem 6 pessoas, o raciocínio também não ia mudar, né? Só fazer a conta aqui, é só pegar aqueles 24 lá que já tinha dado e multiplicar por 5. Que dá 120. Se fossem 6 pessoas, seriam 6 decisões e vocês iam multiplicar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1,
isso aqui é só pegar, não vamos ser bobo, né? É só pegar o 120 aqui, que é do 5 até 1, que já tem, e multiplicar por 6, isso vai dar 720. Esse raciocínio, se fossem 8 pessoas, o raciocínio ia ser o mesmo. 8 vezes 7, iam ser 8 decisões, né? Você ia ter 8 possibilidades na primeira, 7 na segunda, 6 na terceira, por aí vai. Opa, errei ali. E esse número aqui, ele dá vezes 7, 50, acho que é 50 mil e pouco. Deixa eu fazer aqui. É 8, não, 40.320. Colocando aqui os separadores de milhar para facilitar a minha visão, tá? E se fossem 13 pessoas numa fila, também ia dar mesmo, o raciocínio ia ser o mesmo. Ser 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10, por aí vai. Aí você ia seguir até vezes 3, vezes 2, vezes 1. E essa conta agradável aí, ela dá... nossa, dá isso aqui, 6 bilhões 227 milhões 20.800. Opa, 20.800. Botando o separador de milhar aqui para facilitar a minha vida e eu enxergar, né? Você poder dizer isso tudo. Gente, ó, vocês percebem que eu já botei reticências aqui porque já é uma escrita longa, né? E quando a gente tem uma escrita longa, principalmente que aparece muitas vezes, a gente cria uma notação para facilitar essa escrita. E no caso dessa específica, que é uma escrita de números em sequência, 5, 4, 3, 2, 1, multiplicando, a gente usa o fatorial. A notação do fatorial é um 5 com uma exclamação na frente, tá? Esse 5 fatorial não se diz assim, 5 com alegria, né? Porque tem uma exclamação na frente. Esse 5 com exclamação na frente a gente chama de 5 fatorial e o significado dele é multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicar os números inteiros até 1, tá? A mesma coisa serve para esse número aqui, a gente vai chamar ele de 6 fatorial. É só uma forma diferente de representar essa conta. Aqui a gente também vai chamar de 8 fatorial, que é tudo igual. E é claro que também não vai ser diferente, a gente vai chamar de 13 fatorial. Legal? É uma notação para representar esse tipo de multiplicação. E o que é mais legal, então, é que se a gente voltar lá no problema anterior, que eram 4 pessoas só, né? A gente estava arrumando 4 pessoas numa fila, a gente vai poder dizer sem problema, de forma bem preguiçosa, que a resposta do problema é 4 fatorial maneiras. Legal? Continuando, o que eu quero que vocês notem é que não precisa ser necessariamente pessoas, né? No nosso exemplo eram pessoas. Mas o que estava acontecendo, independente de ser pessoas ou não, é que a gente estava organizando todos os elementos de um grupo, tá? Então, todos os elementos do mesmo conjunto. Voltando lá, né, no problema, a gente tinham 4 pessoas no total e a gente estava organizando essas 4 pessoas, tá? Então, se a gente está trabalhando com organizar todos os elementos do mesmo conjunto, a gente sempre vai cair numa situação onde aparecer um fatorial desse. Então, se eu tiver N elementos no conjunto, o número de maneiras de organizar esses N elementos do mesmo conjunto é N fatorial. Isso é um fenômeno da contagem que tem um nome, e esse nome é permutação, tá? Então, esse fenômeno tem um nome, o nome é permutação. Então, se eu falar assim, estou permutando 4 objetos, quer dizer o quê? Que eu estou organizando esses 4 objetos numa fila.
Além do nome, ele tem símbolo. E o símbolo que a gente vai usar é o P de N, né? Esse P com N subscrito, né? O P com N pequenininho. Ficou péssimo aqui. Tomara que ele reconheça o próximo. Ah, reconheceu, tá? E a permutação sempre vai se dar dessa forma, N fatorial. Porque a gente acabou de ver que naquele exemplo de organização a gente conseguiu isso, e esse raciocínio é estendido sempre que a gente quer organizar todos os elementos do conjunto. A pergunta é: como que eu vou usar, como que eu vou usar isso na hora de resolver os problemas, tá? Qual é a vantagem de saber isso? Como eu disse, a vantagem é que se a gente souber isso, a gente consegue contar mais rápido ainda do que sabia contar antes. Então, vamos lá para o problema da frente. Ah, esqueci de falar um detalhe. Não pode haver restrições. Não pode haver restrições nas decisões, tá? A gente lembra lá no problema da fila que as pessoas estavam todas bonitinhas. A única restrição que tinha é que você não podia repetir a pessoa, né? Tinha que ser pessoas diferentes. Tá? Então a gente vem aqui para o exemplo 10, exercício 10, e a gente vai resolver esse problema. E eu vou resolver esse problema, o problema A, né? Vou resolver o problema A de duas formas. Tá? Quantos são os números com 5 algarismos distintos formados pelos dígitos 1, 2, 3, 4 e 5? A gente já fez problemas desse tipo. Eu estou pulando aqui um determinado pensamento, mas é importante que vocês tenham sempre em mente esse pensamento. Qual pensamento? Eu sei aqui que a gente tem que tomar 5 decisões, né? Mas é sempre bom você ter em mente que você tem sempre que pensar quantas decisões têm que ser tomadas e quais decisões têm que ser tomadas, tá? Vocês têm sempre que pensar nisso aqui quando vocês estiverem fazendo um problema de análise combinatória. Eu estou pulando essa etapa porque a gente já resolveu alguns problemas desse tipo e a gente já sabe que para fazer um número a gente tem que tomar 5 decisões, que são as decisões, escolher quem são os dígitos, né, desse algarismo, desse número que a gente vai formar. Mas tem que ter isso em mente. Pessoas, do modo 1, que é o modo que a gente está acostumado a fazer, que é o modo utilizando o princípio multiplicativo, me responda. Quantas possibilidades eu tenho para fazer um número de 5 algarismos aqui? Calma, ô Emanuel, você está vendo a letra B já. Eu estou fazendo a letra A ainda. No total, não precisa ser maior que 30 mil. Estou pensando assim, no total. No total, pode ser qualquer coisa. Então, são 5 possibilidades. A única restrição que existe para a próxima decisão é que os algarismos têm que ser distintos. Então, desses 5 aqui, só não vai poder ser aquele que eu escolhi para a primeira decisão. Então, 4 possibilidades. Da mesma forma, o mesmo problema, a gente tem aqui 3 possibilidades. O mesmo problema, né, da restrição de não repetir, então eu não posso usar nenhum dos 3 anteriores, como eu tinha 5, já usei 3, sobraram 2. E por fim, uma possibilidade. Então a gente já viu que a resposta para esse problema é 5 fatorial, que é 120. Se vocês preferirem, que é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que se quiser fazer a conta, 5 vezes 4, 20, vezes 6, 120. Esse é o modo 1. Eu vou fazer esse mesmo problema com um outro modo, que eu vou chamar de modo 2. O modo 2 é usando o conceito de permutação, tá? Então, pensa nas decisões, que são realmente, continuam sendo 5, né? O problema é esse. A gente tem 5 decisões. E vocês vão ter que fazer 2 perguntas. Pergunta número 1. Alguma decisão tem restrição extra?
Alguma decisão é mais restrita do que as outras? Eu tenho 5 decisões. Eu estou fazendo o mesmo problema de uma forma diferente e estou perguntando o seguinte: dessas 5 decisões que eu tenho que tomar, alguma decisão é mais restrita do que as outras? Qual, Gui? Eu estou fazendo a letra A ainda, hein? Só que eu estou fazendo de um jeito diferente e eu fiz uma pergunta. A única restrição... eu sei que todas as casas têm que ter algarismos distintos. Essa é a restrição. Alguma tem uma restrição extra na letra A? Sim ou não? Não. Segunda pergunta. É só organizar os elementos que sobram? Ou seja, tem 5 algarismos. É só eu pegar esses 5 algarismos e arrumar aqui dentro? Que eu faço o número que eu quero? É só dar uma ordem para 1, 2, 3, 4, 5 que eu faço um número? Por exemplo, 3, 4, 5, 1, 2? Então, nenhuma das casas tem restrição extra, né? E, além disso, é só organizar os dígitos que sobram. Se as respostas forem não e sim nessa ordem, então pronto, então eu sei que é uma permutação. Então, eu já sei que é 5 fatorial. Que eu já sei que é 120. É assim que faz usando permutação. Letra B. Quer dizer, entenderam a ideia? Pergunta se tem restrição, se não tiver restrição extra, se pergunta se é só organizar o que sobrou. Se a resposta for sim, beleza, então é uma permutação. Porque uma permutação é um fenômeno onde você está organizando elementos de um conjunto. Mais especificamente, todos os elementos de um conjunto. Legal? Não pode sobrar nenhum. Legal. Então, eu vou para a letra B, e eu só vou fazer do modo 2 agora. Não, eu só vou usar a ideia da permutação. Marora, quer dizer então que a gente pode esquecer aquilo lá que a gente estava vendo antes? De jeito nenhum. É porque esse problema pede, né? Eu quero enfatizar isto. Vamos fazer o problema B. Aí sim, hein, Gui? E aí sim, hein, João? Eu só vou fazer do modo 2, tá? Lembra o que tem que fazer? Pergunta, alguma casa tem restrição? Pergunta 1. Alguma casa tem restrição extra? Sim, né? Essa primeira casa aqui tem a restrição extra. Casa 1 não pode ser nem 1 nem 2. Então, eu não posso aplicar permutação. Por enquanto. Então, eu vou lá. Essa casa tem restrição extra. Dos disponíveis, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu só posso usar o 3, o 4 e o 5. Logo, eu só tenho 3 possibilidades para a primeira decisão. Tranquilo? Tirando isso, as casas que eu vou perguntar de novo. As casas que sobraram, tem alguma restrição extra para as casas que sobraram? Não. Então beleza. Sobraram 4 dígitos, né? Eu já gastei um ali. Então, desses 4 que sobraram, é só organizar? Sim. Então legal. Então, uma permutação. Então, eu já sei que é permutação com 4 elementos. Eu já sei que é 4 fatorial. Pronto. A resposta desse problema, então, vai ser 3, porque eu tenho um 3 aqui na frente, vezes 4 fatorial. Que a gente já viu, né, pelo problema anterior, que é 24. Então, vai ficar 3 vezes 24.
Ah, Mororó, mas se eu não souber? Aí tu faz 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é 3 vezes 24, que é 72. Então pronto. É assim que faz usando permutação. E a gente não precisa ter, aqui a gente não precisa ter tanto cuidado se a gente souber responder essas duas perguntas aqui. Legal? Acelera bastante, a gente diminui a quantidade de cuidado que a gente precisa ter, mas a gente precisa se perguntar essas duas coisas aqui para poder usar. Próximo. É a última, tá, gente? É A, B e C, mas é a última. Quantos são os anagramas da palavra martelo? Reticências. Antes de continuar explicando, eu preciso perguntar se vocês sabem o que é um anagrama. Que diacho é um anagrama? Eu digo, um anagrama é qualquer... A gente já fez um problema parecido. Qualquer sequência de letras de uma palavra específica. Então, assim, se eu quero saber, se ele está falando dos anagramas da palavra martelo, ele está falando de qualquer sequência possível das letras da palavra martelo, tá? O anagrama mais famoso aí da atualidade é aquele anagrama lá do Voldemort, né? O Tom Servolo Riddle, que vira I am Lord Voldemort, né? Ele troca as letras da frase e cria uma outra frase. Que no caso lá da história, ele conseguiu organizar fazendo sentido, né? O que é muito legal. Mas para o sentido amplo, o anagrama não precisa fazer sentido, né? Então, com sentido ou não. Então, assim, é qualquer sequência de letras da palavra martelo, independente se vai fazer sentido ou não. Então, se vocês entenderam, me respondam, me deem exemplos, né, de anagramas da palavra martelo. Pode falar aí. Então, Riddle, Lord Voldemort. Porque tinha que falar lá é porque tem o nome do meio dele, né? Ele faz um anagrama com 3 palavras, né? Ele é louco, mostra que o personagem é um gênio mesmo. É Tom Servolo, né? Tom Servolo Riddle, né? Ou Servolo, né? Não sei como pronuncia, que é o nome lá do cara. E aí, em português ficou, né? Ex-Lord Voldemort, né? Em inglês ficava I am Lord Voldemort. Enquanto isso, João já respondeu o que eu perguntei enquanto eu fico aqui, né, conversando. Toleram. É um anagrama, né? João se esforçou para fazer um anagrama que faz sentido, legal, mas como eu disse, não necessariamente precisa fazer sentido. Então, se eu quiser fazer Rantoli, também é um anagrama, beleza? Mas parabéns pelo esforço. Qualquer outro anagrama, né? Eu posso fazer aqui AEOMRTL. Martelo. Estou usando as letras da palavra martelo. Independente de fazer sentido ou não, é um anagrama. Ficou claro isso? Se ficou, eu vou fazer uma perguntinha boba. A gente já viu problemas de formação de palavras, né? Então a gente já sabe que aqui a gente tem que tomar o número de decisões, né? O número de decisões igual à quantidade de letras, que no caso de martelo são 7. Eu vou fazer uma pergunta boba antes, que não é ainda o problema, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Antes de fazer A, B e C, eu vou perguntar quantos anagramas tem no total? Quantos no total?
Pensando assim, dá aquela resposta bem preguiçosa, bem rápida. Quantos anagramas no total? No total. Eu não estou falando das possibilidades, não. Estou falando aqui, no total. Vou fazer duas perguntas. Isso, João. Isso. As casas não têm restrição. As decisões não são restritivas, a não ser a questão de serem diferentes, né? E 2, é só organizar tudo. Todas as letras disponíveis. Então, no total, você tem 7 fatorial. 7 fatorial, que é 50 mil e pouco. 50 mil e pouco. Legal? Então vamos lá, vamos tirar aqui, mas não é isso. Então eu vou até responder, vou botar aqui que no total tem. Eu vou deixar aqui, que eu vou usar essas perguntas de novo. Não vou botar, não. Eu vou apagar. Vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer a letra A agora. É verdade, 40 mil e pouco que é 8 fatorial. É verdade, então tem 5 mil e pouco. Então no total tem 5.040, né? 5.040 palavras no total. Mas vamos fazer a letra A. Eu falando 50 mil, ó. Que loucura. A priori, então, a gente tem 7 decisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal? E as perguntas que eu vou fazer, que eu estou fazendo pelo modo 2, a pergunta que eu vou fazer é se há restrições extras em alguma decisão. E aí? Tem, né? Qual ou quais são as decisões que têm restrição extra? As duas primeiras, né? A primeira tem que ser M, não tem jeito. Então, ou eu boto 1 aqui de uma possibilidade, ou eu boto a própria letra M, ou eu boto 1, né, de uma possibilidade. Então, eu tenho MA. Então, acabou, né? Aqui não tem mais restrição. Agora eu vou olhar o que sobra. E essas casas que sobraram aqui, tem alguma restrição nessas casas que sobraram? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Eu gastei o M, eu gastei a letra M e gastei a letra A. Sobraram 5 letras. 5 letras e 5 decisões. Tem alguma decisão, alguma restrição extra aqui? Não. Isso aí, Gui já antecipou, mas só para eu ser didático, vou colocar aqui qual seria a segunda pergunta. Basta organizar os 5 que sobraram? A resposta é sim. Então pronto, então é uma permutação. Então aqui a resposta é 5 fatorial. Então a gente já sabe que se você não decorou ainda, não tem problema, faz a conta, mas é 120. Então assim, tem 120 palavras que começam com MA. Especificamente. Tranquilão. Posso ir para a letra B? Massa. Então vou. Vou para a letra B. Vou apagar aqui. Eu não vou apagar os tracinhos, porque a gente já era, apaguei. Então vou apagar tudo mesmo. Menos esse total aqui, que é maneiro. Legal? Vamos para a letra B, então, que é quantos anagramas da palavra martelo tem as letras MA juntas nessa ordem? Para fazer a letra B, pessoas, a gente tem que
a gente tem que pegar a dica do bloco. É uma dica do bloco, é a dica que a gente vai... deixa eu só separar aqui antes de explicar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por enquanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por enquanto. A dica do bloco é o seguinte. Deixa eu apagar esses riscos aqui também, que não tem nada a ver. Eu vou usar ali de novo. A regra do bloco você vai usar... Toda vez que ele quiser organizar elementos e ele quiser que dois elementos específicos ou mais elementos específicos estejam juntos, tá? Podem ser letras numa palavra, podem ser números, dois algarismos num número, podem ser pessoas numa fila, podem ser livros de matemática numa sequência de livros de várias matérias, enfim, pode ser qualquer coisa, basta que ele queira que fiquem juntas. Mas antes de começar a explicar o que é a dica do bloco, eu preciso que vocês me digam se vocês entenderam que tipo de coisa ele quer na letra B. Me dá exemplos, de novo, de anagramas que ele quer na letra B. Exemplos de anagramas permitidos na letra B. Alguém chuta um exemplo aí. Fujam do óbvio. Telorma, nem sei falar. Terloma, o MA está junto, lá no final, mas está junto. Outro exemplo. Emartol, muito bem. Emartol. Eu sou um pouco mais violento, eu não quero que faça nem sonoridade, eu só quero que faça assim. T-R-L-M-A-O-E. Usei tudo? Usei tudo. Nem tem som isso aqui. Telomaré. Qualquer coisa assim. Pronto, legal, então vocês entenderam. Tá? A dica do bloco, que serve para deixar elementos do conjunto juntos, ela consiste no seguinte. Você transforma os dois símbolos, aqui no caso dois, né, mas podem ser mais. Você embloca, né, você faz um bloco, você circula, faz um retângulo, enfim, o que seja, nos objetos que você quer que estejam juntos. No caso, eu quero que o MA esteja junto. E a partir desse momento, você passa a considerar ele como um único símbolo, uma única letra. Por quê? Porque nesse caso, você não tem mais duas decisões. Se você quer o M e o A juntos, você não precisa tomar uma decisão para o M e outra para o A. Porque a partir do momento que você decide onde entra o M, automaticamente você decide onde entra o A também. Então você não tem mais duas decisões, você tem uma só. Então você transforma o que você quer que fique juntos num único símbolo, que eu vou chamar de bloco, tá? Nesse caso. Assim sendo, você não vai ter mais, se a gente quiser resolver o problema, você não vai ter mais 7 letras, né? Porque eu transformei esse bloco numa coisa só, e o total de decisões que você vai ter que ter aqui agora são 6. Perceberam que eu apaguei aqui, ó? São 6. Porque o MA virou uma única coisa. Entenderam? Ótimo. Dito isso, eu vou lá resolver o problema normal e vou me perguntar. Pergunta número 1. Alguma decisão tem restrição extra? Não. E a resposta aqui vai ser as 6 letras que sobraram. Basta organizar? Basta organizar as 6 letras. Eu vou botar aqui entre aspas, né? Porque não é bem letra, né? Vou botar símbolos, né? Que sobraram. A resposta é sim. Então tu está lidando com uma permutação.
Então aqui realmente é 6 fatorial, e porque você está permutando 6 objetos, e se você ainda não decorou, não tem problema, faz a conta, 720. Tá? Então você tem 720 nessa ordem. Para terminar nossa aula, eu faço a letra C e aí me despeço de todos. Vamos ver aí se os nossos patrocinadores expulsam a gente, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Vou tirar aqui. Não vou deixar esses exemplos. Vou deixar essa pergunta aqui ainda. E vou fazer a letra C. Tá? Gente, qual a diferença da letra C para a letra B? Isso. A diferença em português é que todos esses exemplos aqui tinham travado o MA. Isso, elas têm que estar juntas, mas pode estar em qualquer ordem, né? Então, todos os exemplos que a gente deu no, exemplo, no item anterior tinham MA nessa posição. Agora, também vai valer o A e o M, né? O A primeiro. Antes de pensar mais sobre isso, eu quero que vocês pensem se essas perguntas aqui continuam tendo a mesma resposta, tá? Eu vou ainda usar o bloco aqui. Então, aqui eu ainda estou usando a dica do bloco. Dica do bloco ainda, porque eu quero o MA juntas, né? Então estou usando o bloco. Então continuo com 6 decisões. Pergunto, alguma decisão tem restrição extra? Ainda não. Basta organizar as 6 letras que sobram? Por enquanto, sim. Então eu vou dizer para vocês que a resposta, por enquanto, ainda é 6 fatorial. O que está faltando? Por exemplo, para cada palavra que eu pensei aqui, o que eu poderia fazer para acrescentar uma outra boa? O que está faltando? Guilherme já respondeu antes, tipo, a ordem de MA, né? Então, assim, a resposta meio que já é essa, mesmo ele tendo respondido antes. Quando a gente faz 6 fatorial, a gente fica mudando essas letras de posição sem mudar as letras dentro do bloco. É isso que acontece quando a gente permuta esses 6 símbolos. Só que aqui não me basta permutar os 6 símbolos. Eu ainda devo permutar os símbolos que estão dentro do bloco. Porque eles precisam ser organizados, né, numa ordem. Então, além do 6 fatorial, esse problema ainda tem um 2 fatorial multiplicando aqui. Esse 2 fatorial vai fazer que em todas as opções que vocês escrevam, vocês contem tanto o MA nessa posição quanto o AM. E se fossem 3 letras, seria 3 fatorial também. Assim sendo, o fatorial de 2 é 2 mesmo, o fatorial de 6 é 720, e essa conta aqui vai dar 1440. Resposta final, 1440. A gente bateu meio-dia, mas vamos ver se vocês estão afiados. Deixa eu fazer só uma perguntinha rápida, aleatória, ou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida? Tá de boa. Beleza. Então eu vou lançar uma. Tranquilo, tranquilo. Tá bem parecido. Bem parecido. Eu vou lançar uma dúvida. Lembra que a gente tinha 5.040 palavras no total? Tá bem parecido, tirando a última. Mas a última eu dei dica de aonde encontrar a solução.
Precisa nem ir no Brainly digitar. Você fala, ó, clica aqui que você vai para o lugar certo. Os nossos patrocinadores estão dizendo aí que a gente tem 5 minutos para terminar. Mas eu vou fazer uma pergunta. A gente tem 5.040 palavras no total, tá? O que que acontece, o que que vai significar dentro do contexto dessa questão se eu fizer a seguinte conta? 5.040 menos 1.440. O que que isso aqui? Isso aqui é claro, a gente sabe fazer essa conta, né? Dá 0,0 no final, e 10 ali dá 6, e dá 4 menos 1 dá 3, 3.600, se eu não tiver errado conta, pode acontecer. O que que isso significa no contexto dessa questão, antes da gente ir embora? Vão sobrar as palavras em que M e A não estão juntos. Excelente! A gente está usando aqui a técnica do complementar, né? Então, meio que vocês aprenderam a fazer, então, o seguinte problema. Quantos anagramas de martelo, né, tem as letras M e A separadas? A resposta é 3.600. E a técnica que a gente está usando aí é a técnica do complementar que a gente viu há uma hora atrás. Gente boa, espero que vocês tenham gostado. Muito feliz aí com todos. Boa atividade para vocês. A atividade dessa semana só tem 5 questões. Tá? De nada, João. Estamos aí para isso. Estamos aí para isso. Para fazer vocês entenderem, né? Se não gerar entendimento, não funciona. Mas é claro, né? Uma via de mão dupla. Se vocês não me fornecerem recursos, me demonstrando que tem interesse, não tem como eu demonstrar que estou fazendo uma aula que vocês estão entendendo. Então é difícil. Mas estamos aí para isso. Tá? Espero que vocês fiquem bem durante a semana. Bom trabalho durante a semana com as atividades. O mesmo esquema, a atividade vai durar uma semana. Não deixem prazo, né? As tentativas ilimitadas. Não deixem para a última hora. Atrapalha muito vocês. Valeu, galera? Bom almoço, João. Bom almoço todo mundo. Até a próxima. A próxima oportunidade é quinta-feira que vem. Até mais. Fui!